Olá, quinto ano, bom dia. Sejam bem-vindos para a aula de História, Unidade 1, a Proclamação da República, da página 411 a 427. A Proclamação da República. Atualmente, o Brasil é uma república, ou seja, tem uma forma de governo na qual o chefe de Estado é eleito pela população por voto direto e exerce um mandato por tempo determinado. Mas nem sempre foi assim. No passado, o Estado brasileiro já foi uma monarquia. Monarquia foi o sistema de governo que vigorou no Brasil entre os anos de 1822 a 1889, quando o poder estava centralizado nas mãos do imperador. A mudança de regime político de monarquia para a república aconteceu quando parte da sociedade brasileira insatisfeita com essa forma de governo, depois Dom Pedro II. Estado é o conjunto de órgãos políticos e administrativos que tem a função de organizar determinado território e governar o povo que vive nele. Depois, tirar alguém do cargo. Você vai poder observar isso tudinho na página 411, a figura de Dom Pedro II, na abertura da Assembleia Geral, ok? Continuando. As ideias republicanas. Durante a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, ocorrida no reinado de Dom Pedro II, muitos brasileiros, principalmente os militares, entraram em contato com ideias republicanas por meio de intelectuais e dos órgãos de imprensa, que pregavam a separação entre a Igreja e o Estado e a eleição democrática de representantes políticos. Essas ideias passaram a ser divulgadas e aceitas por parte da população, de modo que, em 1870, ano em que terminou a guerra, foi criado no Rio de Janeiro o primeiro partido político republicano. Na sequência, outros partidos foram fundados e surgiram jornais com os mesmos ideais. Assim, as ideias republicanas se espalharam cada vez mais pelo país. Com a vitória da Tríplice Aliança, na Guerra do Paraguai, o Exército passou a solicitar maior participação na política do país, além dos militares. Outros setores da sociedade estavam insatisfeitos com a monarquia, como a Igreja Católica e os fazendeiros. Vocês vão observar no quadro a seguir as principais insatisfações desse grupo social. Vocês vão observar isso na página 412. Ok, quinto ano? Lá está o setor da sociedade, a Igreja Católica, os fazendeiros e os militares. Quais eram as insatisfações de cada um? Da Igreja Católica. Desde 1824, a Igreja Católica considerava que tinha pouca autonomia, porque o imperador exercia grande poder sobre ela. Cabia a ele escolher e nomear os bispos e até mesmo autorizar ou não que uma ordem papal fosse aplicada no país. Dos fazendeiros, a insatisfação. Desde a abolição da escravatura, em 1888, muitos fazendeiros de café estavam insatisfeitos com Dom Pedro II, pois se sentiam prejudicados financeiramente e queriam indenização em troca da libertação dos escravos. Os militares desejavam maior participação na política, mas o exército não era privilegiado pelo imperador, o que gerou grandes insatisfações nos oficiais de altas patentes. Nesse contexto, a monarquia perdeu a força e os ideais republicanos se fortaleceram. Ok? Vocês vão observar tudo isso que a tia Dilza está dizendo na página 412 do livro de vocês. Após o que a tia Dilza explicou, vocês vão fazer o exercício da página 413, ok? Continuando, falando sobre o ato da proclamação. Dom Pedro II, ao perceber a crescente oposição, propôs reformas políticas que se aproximavam de ideia republicana, como liberdade religiosa, autonomia para as províncias e mandatos limitados no Senado.
Essas reformas, no entanto, tinham o objetivo de preservar a monarquia e precisavam ser submetidas aos deputados. Impacientes e ansiosos por mudanças, os militares, com apoio dos fazendeiros de café, decidiram se adiantar e aplicaram um golpe de Estado. O que seria esse golpe de Estado? Derrubada ilegal de um governo legítimo. Os golpes de Estado podem ser violentos ou não, e corresponder aos interesses da maioria da população ou de uma minoria. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, à frente de um grupo de militares, marchou rumo ao Palácio do Governo, prendeu os funcionários do gabinete imperial e declarou o fim do regime monárquico no Brasil, dando início à República. Vocês vão observar a figura da página 414. Após a proclamação da República, sob o comando de Marechal Deodoro, forneceu-se um governo provisório e ficou definido que Deodoro governaria por 2 anos, período em que seria elaborada uma nova Constituição. Uma das primeiras decisões do governo foi comunicar D. Pedro II à família real que deveriam deixar o país. Após a explicação, vocês podem fazer a atividade, o exercício da página 415. Ok, quinto ano? Continuando, na página 416, aprendendo um pouco mais as divisões da história. Para facilitar os estudos, os historiadores dividiam a história em períodos de tempo, de acordo com as transformações políticas, culturais e sociais. As transformações políticas, culturais e sociais. A história do mundo, em geral, é dividida em 5 grandes períodos históricos. Você vai observar isso na figura da página 416. A pré-história, 4000 a.C., a anterior à invenção da escrita. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 476 d.C., 1453, 1789. Idade Antiga, do advento da escrita ao final do Império Romano. Idade Média, do final do Império Romano à conquista Constantinopla. Idade Moderna, da queda de Constantinopla à Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, nos dias atuais. Observe que em cada período há um grande acontecimento que marca seu início e outro que marca seu fim. Por exemplo, o principal acontecimento que divide a pré-história da Idade Antiga é o surgimento da escrita, que ocorreu aproximadamente em 4000 a.C. A história do Brasil também é organizada em períodos, dividido de acordo com grandes marcos da política de nosso país. Observe também no quadro da página 416, 1500, 1822 e 1889 e os dias atuais. Pré-cabralino, período que antecede a chegada dos portugueses, quando o território que varia a ser o Brasil era habitado por diversos povos indígenas. Colônia inicia-se com a chegada dos portugueses à América e vai até o ano em que o Brasil se tornou independente. Império começa o ano da independência e vai até o ano da proclamação da República. República começa com a proclamação da República e continua até os dias atuais. Tudo isso que eu falei você vai poder observar na página 416, ok? Após a explicação até aqui, você vai fazer a atividade até a página 417. Ok, quinto ano? Você só fará as outras atividades após a explicação da tia Dil. Nós vamos encerrar aqui a unidade 1, por enquanto, parte 1 da unidade 1. A parte 2 vai conforme vocês enviarem a atividade para mim. Um bom dia e até a próxima aula.